na fixação dos exercícios, tudo bem? Eu vou trabalhar com o Colab, né? Porque como já tem gente que está usando o Colab, nós vamos utilizar o Colab. Então, beleza? Combinado? Tá, professor, legal, obrigado. Então, vamos lá. Dá uma olhada aqui. Então, aqui, faço um algoritmo que leia o nome e a idade de várias pessoas e, ao encerrar, gere um arquivo com nome e dados lidos. A solução algorítmica deve ser representada em Python, beleza? Então, nós já sabemos, lembra que nós vimos... O senhor não está apresentando tela, professor. Espera aí, desculpe, deixa eu apresentar a tela aqui. Apareceu? Sim, obrigado. Então, vamos lá. Então, o exercício 1, né, pessoal? Faça um programa que leia o nome e a idade de várias pessoas e, ao encerrar a leitura, gere um arquivo com o nome e dados lidos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos trabalhar com arquivos no Google Colab, nós temos que fazer aí a montagem, né? Criar a permissão de acesso. Então, para eu criar a permissão de acesso, então, from google.colab import drive, certo? Essa instrução que eu tenho que fazer, certo? Para importar a questão do drive. Então, isso aqui é um import de uma biblioteca da Google, né? Então, from eu estou pegando a biblioteca Google Colab e estou importando só a diretiva drive dentro dessa biblioteca aqui. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um drive, né? Que eu quero montar o drive. Drive.mount. Daí aqui dentro eu vou passar o caminho padrão. Meu caminho padrão, só com aspas simples, vai ser barra com enter barra drive. Então isso aqui eu faço, gente, para ter acesso ao drive, para eu poder abrir um arquivo de lá ou eu gravar um arquivo lá, certo? Então isso aqui é a primeira célula que eu vou fazer. Daí ele vai me gerar esse cara aqui, ó. Ele vai me gerar esse link aqui. Eu vou clicar no link, ele vai abrir uma nova janela para mim. Daí ele está dando aqui se eu quero prosseguir com o Google Desktop, se eu quero usar minha conta ou outra conta. Eu vou usar minha conta. Daí ele vai pedir para eu fazer o login, né? Fiz o login e ele gerou para mim aqui esse link. Daí, este link aqui, ó, vou copiar ele, né? Então, esse botãozinho de copiar aqui. Vou voltar aqui, vou colar, né? Dar um Ctrl V e dar um Enter. E daí ele já vai fazer a montagem do drive para mim. Então, vou esperar um pouco aqui e ele já vai aparecer que o drive foi montado. Depende, aí, ó. Então, montado no endereço que eu passei aqui. Então, agora que eu tenho o drive montado, que esse notebook tem acesso ao meu drive, eu vou começar a criar um novo código, certo? E vou começar a fazer efetivamente o que nós queremos lá do exercício 1.
Então, o exercício 1, eu vou fazer a entrada de nome e idade, certo? Só que esse nome e idade vai ficar armazenado em algum lugar, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer é criar uma estrutura, né? Criar uma lista que vai armazenar os meus dados. Então, vou criar uma lista chamada dados, que vai ser igual a uma lista. Então, quando eu faço isso aqui no Python, quando eu crio esse código aqui no Python, eu criei uma lista vazia. Lembra que a lista é uma estrutura que nós vimos, uma estrutura dinâmica, que ela pode começar sem nenhum elemento e ir crescendo ao longo do tempo, conforme eu vou acessando a lista? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. E eu vou ter que ter uma variável de controle, porque como eu não falei lá que quantos usuários eu quero, ó, eu falei que leia de várias pessoas, mas não dei o quanto, certo? Eu não dei quantas pessoas que eu quero ler. Então, a estrutura de repetição que não é controlada numericamente é uma estrutura condicional, de repetição condicional. Então, vou criar uma variável chamada sair e vou atribuir um vazio para ela, por enquanto. Aí, depois disso, eu vou começar a minha estrutura, né? Porque daí é que eu vou começar a pegar o nome das pessoas. Então, while, né? While sair, o parênteses aqui, sair diferente e S. Yes. And sair diferente de S maiúsculo, eu vou controlar as duas coisas, S minúsculo e S maiúsculo, certo? Então, se isso, enquanto isso for verdade, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter a variável nome. Essa variável nome vai fazer o seguinte, vai receber um input. O input vai ser o quê? Informe o nome. Certo? Professor, Oi. por que você colocou duas vezes sair diferente de sair? É porque aqui é letra maiúscula e aqui letra minúscula, né? Tá. Parece igual essa. Então tá bom. Obrigado. Certo? Então eu poderia fazer um controle aqui para converter, forçar ser tudo maiúsculo ou minúsculo? Posso. Mas assim, como eu não tratei isso com vocês, eu não vou entrar com essa função de string, certo? Então por isso que eu fiz essa comparação. Por isso que eu usei essa condicional aqui. Então, ela, enquanto for diferente do S maiúsculo ou S minúsculo, porque o usuário pode estar com o caps lock apertado, mas eu poderia resolver isso usando a função de string. Mas como eu não entrei com função de string, eu montei dessa maneira. Aí, idade vai ser igual input, né? Conforme a idade. Então, já fiz a minha entrada de idade. Daí, o que eu vou fazer aqui?
para criar minha lista. Então, lembram do método que eu posso usar para colocar algo dentro da lista de dados? Lembrando? Como que eu faço para pôr algo dentro de uma lista? Para eu colocar algo dentro de uma lista, isso aqui é uma lista, um list. Para eu colocar algo dentro de uma lista, eu vou pôr ponto append. Então ele olha, o append ele olha qual é a última posição na lista e depois da última posição ele coloca o que eu estou mandando fazer colocar. Lembre-se da ideia do apêndice, né, que você coloca no final do trabalho. O append é a mesma ideia. Ele chega no final e coloca depois da última coisa que você tem no trabalho. Eu não quero colocar o nome mais a idade da pessoa, então vou fazer nome. Aí eu vou fazer mais, né? Concatenar, né? Lembra que concatenar é juntar coisas diferentes. Mais espaço em branco, mais idade. Então, já montei minha lista, certo? Daí o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que verificar se o usuário quer continuar informando idade. Então, eu vou fazer a minha variável sair, vai receber um input, né? Aí no input eu vou dar a mensagem, né? Vamos abrir aspas duplas. S. Sim. N. Então eu vou fazer isso aqui. Então aqui é meu ponto de leitura. Até aqui todo mundo entendeu o que foi feito? Professor, o meu não abriu essa segunda parte de código aí, depois do mountain at. Você tem que pôr clicar aqui, ó, nesse botão, Ah, tá. para criar Obrigado. uma nova célula de código. Beleza, gente? Até aqui todo mundo entendeu o que foi feito? Eu quero que vocês entendam, porque senão eu dou um exercício um pouquinho diferente e vocês não conseguem fazer. Eu não tô. Vamos olhar aqui. Beleza. Me respondam, porque como eu estou compartilhando tela, eu tenho que ficar voltando aqui na aula para enxergar o que vocês estão comentando. Podem interagir, podem abrir o microfone quando tiverem alguma dúvida, não entenderem alguma coisa, certo? Então aqui, só para a gente fazer uma verificação, eu poderia dar um print, né? Dados. Eu ver como que está ficando minha lista. Isso aqui é uma verificação, não precisaria nem fazer essa linha, certo? Isso aqui é só um processo de verificar o que está acontecendo dentro da minha lista para depois eu poder comparar. Então aqui, deixa eu abrir o meu collab aqui. Vamos pegar o Drive. Vou abrir meu Drive, né? Ó, vejam que dentro do Drive eu tenho meu collab aqui, ó. Collab Notebooks.
Então, aqui eu tenho os meus arquivos, né? Lista de compra, tem os arquivos que eu estava usando aí nos Colabs. Então, dou print dados. Depois disso, eu tenho que pegar o tamanho, eu tenho que ver quantas linhas tem esse cara aqui. Então, para eu pegar o tamanho de uma lista, eu vou criar uma variável, vou chamar de tam, que vai receber, né, o tamanho. Para eu saber o tamanho de uma lista, eu vou usar o comando len. Quando é uma lista. Vejam que outras estruturas têm outros modos de saber o tamanho da lista. Por exemplo, quando eu quero saber o tamanho do array, as dimensões do array, eu tenho outro comando para fazer isso, igual nós temos lá nas aulas anteriores. Certo? Então eu tenho que pegar o tamanho desse cara, certo? Peguei o tamanho da minha lista de dados. Por quê? Porque eu vou fazer a inserção linha a linha dessa lista de dados. Então, por isso que eu tenho que pegar o tamanho dessa lista. Para eu abrir um arquivo, lembra que nós tínhamos algumas técnicas, né? Eu tinha só o open, para daí fazer o open eu tinha que fechar, e eu tenho o it. O it, quando eu saio da estrutura it, ele já automaticamente fecha o arquivo para mim. Então, isso aqui ele torna um pouco mais dinâmico a manipulação de arquivo. With open. Professor, Oi. nesse caso, você vai salvar, ele vai salvar automaticamente esse arquivo no seu drive, né? Sim. Por isso que eu tive que pedir essa permissão aqui, né? E você coloca algum nome para identificar ou ele já vem identificado? Não, eu vou colocar um nome. Isso que eu vou mostrar para vocês. Ó. With open, o que eu tenho que pôr aqui? Aqui eu tenho que pôr onde eu vou salvar e o nome do meu arquivo. Então, onde eu vou salvar? Então, vamos lá. Uma aspa simples, né? Então, o começo do meu caminho é esse cara aqui. Certo? O começo do local onde eu vou salvar. Que eu cheguei até o drive. Quando eu chego até o drive, se eu for olhar aqui, eu tenho... Aqui está em português, meu drive, certo? Mas lá para o Google, internamente lá no Google, esse cara aqui, essa pasta aqui, chama My Drive. Certo? Então, cheguei na minha pasta, certo? Então, My Drive, cheguei aqui. Chegando aqui, como que eu faço para acessar o Colab Notebooks? Eu tenho essa pasta aqui. Então, vou pôr o nome dessa pasta aqui. Barra. Passo. Notebooks. Certo? Então, agora eu já cheguei dentro da minha pasta. Cheguei aqui dentro agora. Certo? Então, chegando aqui dentro, o que eu quero fazer? Agora eu quero dar o nome do arquivo que eu vou salvar aqui dentro. Então, vou chamar ele de exer1.txt. Então, eu quero salvar esse exercício 1.txt. E como é um arquivo que eu vou fazer adição de coisas, vou fazer... Ele vai ser um aspas, né? Um tipo, como que eu vou abrir esse arquivo, ele vai ser um A+, porque eu quero adicionar coisas nele. E vou dar um nome para ele. Então, vou dar um apelido para essa abertura aqui. Que é, né? Então, estou dando um apelido, ou um nome, né? Arquivo. De arquivo. Poderia chamar de qualquer coisa. E eu convencionei chamar isso de arquivo. Então, eu abri esse arquivo. Esse arquivo, se ele não existir, como eu abri para
adicionar coisas no arquivo, se ele não existir, ele vai ser criado lá dentro da minha pasta. Então, a partir do momento que eu abrir esse arquivo e ele vai ser criado dentro dessa pasta, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um for, né? Porque lembra que quando eu tenho uma estrutura tipo lista, tipo matrix, tipo array, eu posso, uma das maneiras de percorrer essa estrutura é usando um for. Então, eu vou chamar um for lim. Então, a minha variável de controle vai ser lim in range. O que eu vou pegar? No caso aqui, nós sabemos que para percorrer qualquer estrutura, matrix, vetor, lista, a primeira posição é 0, a segunda posição é 1 e assim sucessivamente. Então, como eu sei que por padrão o range começa no 1, então eu tenho que indicar a primeira posição do range, 0. Eu não quero percorrer a minha lista de dados. Quem tem o tamanho da minha lista de dados? Onde eu tenho o tamanho da minha lista de dados? Não é no dado? Hã? Não é no dados? Não entendi. Seria o dados? Não, tamanho. Ah, o len. O len dados aqui é minha variável tan, né? Ah, tá. Tá. A minha variável tan contém o tamanho da minha lista de dados. Certo? Então eu vou variar entre 0 e se minha lista de dados, tamanho da minha lista de dados for 10, eu vou variar de 0 a 9. Lembram que era o range é um intervalo aberto? Ele começo fechado e final aberto. Então meu começo é fechado. Hã? Vai colocar mais um? Não preciso. Isso? Tá. Porque o que acontece? Se eu tiver 10 elementos, certo? O TAM vai me retornar 10. Beleza? Então, digamos que eu tenho aqui digamos que eu tenho aqui 10 elementos, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Então, eu tenho uma lista com 10 elementos. Só que ela vai começar de 0, certo? 0, 1, e ela vai, a última posição vai ser 9. Estão lembrados disso? Porque no caso não considero o 10, né? O 10 ele já é considerado a partir do 0, né? Porque a minha contagem começa em 0. São 10 elementos, mas a minha contagem começa em 0. Então, por isso, aqui, nesse caso, eu não preciso fazer mais um. Porque o que vai me retornar aqui? Ele vai fazer essa contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como ele é uma lista aberta, o último elemento aqui vai ser 9. Certo? Porque tan é 10, mas ele não vai chegar até tan. Porque é um intervalo aberto. Então, inteiro antes de 10 é 9. Então, ele vai chegar até 9. E eu determinei o meu começo aqui em 0. Então, ele vai percorrer todo esse intervalo aqui. Botou 2 pontos. Então, aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um arquivo eu vou criar uma variável chamada linha, que vai receber dados
e o meu índice. Quem que é meu índice aqui? No for. Link. Link. Muito bem. Vai receber esse cara aqui. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e vou fazer a escrita no meu arquivo. Então, a variável arquivo, né? Para eu fazer uma escrita, eu vou ter um comando chamado write lines, que eu quero escrever várias linhas, né? Write lines. Só para. Tá me ouvindo? Oi, pode falar. A partir desse widget, o open, ele é como se fosse essa parte que você está fazendo aí, seria uma forma de quando você abrir o arquivo, ele percorrer a lista que você salvou. Seria isso? Exato. Então o que eu fiz? Abri o arquivo, agora aqui eu estou percorrendo a lista que eu criei. Então, aquela lista que eu criei com nome e idade, eu estou percorrendo linha a linha. E abri a lista, criei a linha em si que eu quero inserir, e daí eu vou fazer a inserção no write lines. Então, eu quero escrever no arquivo. Então, por isso, write lines. O que eu vou escrever? STR, para forçar, eu quero forçar a ter a certeza absoluta que isso vai ser um string. Então, linha. E vou fazer o quê? Vou concatenar com a quebra de linha, para o arquivo ficar uma linha embaixo da outra. Então, peraí, não é aspas duplas, aspas simples, barra N. Então, por exemplo, primeira linha tem lá Joãozinho, 44. Segunda tem Mariazinha, 25. A terceira linha, entendeu? Então, aqui eu pego o valor da linha, usando o meu índice, né? Porque a minha lista é linha a linha, e depois eu pegando esse valor da linha, eu escrevo no arquivo. Eu escrevo no arquivo, beleza? Então, se vocês olharem aqui, vamos olhar no meu Colab, não tenho nenhum, começa C, daí já vai para C, depois vai para C, E. Então, não tenho um arquivo aqui. Não existe esse arquivo ezer1txt aqui dentro do meu Colab. Que é para vocês verem que nós vamos fazer. Ele vai gerar isso. Então, o que vai acontecer aqui? Então, na hora que eu executar isso aqui, primeira coisa, ele vai começar a me pedir os nomes. Certo? Então, vou executar esse cara aqui. Vamos lá. João, idade, 22. Deseja sair? Não. Maria, 18. 19. Deseja sair? Não. Luiz, 25. Deseja sair? Não. Então vejam que ainda estou preso aqui, Então toda vez que eu ponho N, N é diferente de S e diferente de S maiúsculo. Então continua aqui. Então vamos lá. Estou aqui. 33. Deseja sair? Sim. Vejam que eu tenho aqui, a minha lista. O que a minha lista está composta? Por João 22,
Por quê? Ó, na hora que eu fiz o append da lista, nome mais o espaço em branco e idade. Ó, nome mais espaço em branco e idade. Daí vírgula, né? Então tem a minha vírgula aqui, que quebra o segundo elemento da lista, que é a Maria, espaço, idade. E assim sucessivamente até o Joaquim, beleza? Depois, fiz isso, peguei o tamanho da lista. Então, no caso aqui, o tamanho da minha lista é 4, né? Daí entrei aqui e percorri a lista. Então, agora, se eu olhar aqui, ó o meu ezer1.txt. Se eu der um clique aqui, ó, os elementos da minha lista aqui, ó. João, Maria, Luiz e Joaquim. Então, efetivamente, esse cara não existia. Eu mostrei para vocês que esse cara não existia. Então, quando eu executei esse cara com A+, ele viu que esse cara não existia lá, ele criou o arquivo. Daí percorri a minha lista, colocando cada linha da lista dentro da variável linha, e fiz a escrita do arquivo com a linha e dando /n para quê? Para que eu pusesse primeira linha, segunda linha, terceira linha e quarta linha. Então, /n ali está fazendo exatamente isso. Está fazendo esse processo aí de quebra de linhas. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu o que está sendo feito aqui? Eu entendi do que você fez, mas dizer que eu faria já é mentira. Coisa aí é complicado. Mas eu entendi o que você fez. Ó, recebi o nome, recebi a idade. Como eu já tinha uma lista criada, eu fui colocando, né? Concatenando o nome e a idade. Isso aqui, aquilo que eu falei para vocês, é só para validar, né? Para mostrar a lista aqui, né? Para nós termos essa visão. Então, isso aqui é essa instrução que está fazendo. Aqui eu peguei o tamanho da minha lista, né? Então, aqui eu estou pegando o tamanho da minha lista, por quê? Porque eu vou precisar do tamanho dela, ó, para vir aqui no meu range de dados aqui, que vai começar em 0 até o tamanho da lista. Vou percorrer linha a linha dos meus dados, né, da minha lista de dados, e fazer a escrita aqui no meu arquivo. Ô, professor, uma dúvida. Daí, na hora que a gente for colocar essa construção que a gente fizer, né, num arquivo para subir para você, aí a gente só vai copiar essa segunda parte do código, né? Ou a primeira também precisa? Para o código funcionar, você precisa dessas duas coisas, né? Precisa disso aqui e precisa disso aqui. Vocês concordam comigo? Que vocês Sim, precisam concordo. das duas coisas para funcionar. Primeiro, você tem que ter acesso ao Drive. Então, para eu ter acesso ao Drive, eu tenho que fazer esse comando aqui. E a partir de tendo acesso ao Drive, eu consigo fazer o restante. Então, por exemplo, a resposta do exercício 1 seria tudo isso aqui. Eu fiz separado por quê? Porque depois nós vamos aqui, vou fazer mais alguma coisa. Então eu venho aqui, ponho mais um código aqui e continuo o código aqui embaixo. Preciso toda hora ficar acessando, pedindo a permissão de acesso ao Drive. Mas para enviar para você, por exemplo, eu copiava e colocava no Word mesmo, normal. No Word normal, não tem. Ó, Você consegue. Se você pegar aqui, ó, copiei isso aqui, Ctrl C, jogar num Word aqui qualquer. Tá bom? Texto não formatado. Então, ó, o código vem aqui.
Entendi. Daí eu vou pegar essa parte aqui. Copia. O meu saiu errado a última linha, professor. Não tá rodando o final do negócio. Então tem coisa errada aí no seu código. Na parte de arquivo.writeLines lá embaixo, lines, não tá funcionando não. Porque esse cara aqui é que vai gerar o seu arquivo aqui, ó. Ele que vai gerar esse cara aqui. Aquele write.lines, ele está fazendo essa escrita aqui, ó. Escreve o primeiro nome, daí põe um /n, vem para a segunda e assim sucessivamente. Então é esse cara aqui. Write lines. Ó. Então, criei o meu objeto arquivo aqui. E nesse objeto arquivo eu estou fazendo write lines. Aí abro, ponho um str, né? Para forçar a ser uma string. A variável linha, se forçar ela a ser string, mais o /n. Só mais uma pergunta. Aquela parte que você puxou, igual você salvou essa parte do coisa numa pasta. Essa pasta você criou no Drive, Não, quando você faz login no Colab, ela cria automaticamente. ela cria automaticamente. Isso aqui é quando você usa o Colab, ele vai pedir para você fazer o login, né? Você vai usar sua conta Google. Automaticamente no seu Drive vai ser criada essa pasta aqui, ó. Entendi. Pode ver que fica até com uma corzinha diferente, né? Compreendi. Então essa pasta aqui, ela é automática. A própria ferramenta que resolve isso para você. Então, o código. Beleza? E se você pegar um arquivo, toda vez que você pega um arquivo, então, por exemplo, peguei um arquivo. Esse arquivo aqui. Para criar a próxima linha, por mais que eu não esteja vendo aqui, na hora que eu abrir esse arquivo lá no Python, esse /n vai vir junto. Ele vai vir um /n junto aqui, ó. Certo? Por mais que nós não estejamos vendo aqui, né? Mas o /n termina sendo algo que faz parte da estrutura para que se crie uma nova linha. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque lá no segundo exercício, nós vamos ter que lidar com esse /n. Vamos ter que extrair esse /n na hora de fazer a comparação do nome que o usuário informou com o nome da lista. Por mim, pode fazer a 2 já, professor. Hã? Por mim, tá bom isso aí. Se quiser fazer a 2, tá bom. Beleza.
Por Então, mim também. então vamos lá. Então, A2, né? Nós vamos ter aqui, ó, um professor armazena em um arquivo texto classe.txt o nome de cada aluno da turma da disciplina sob sua responsabilidade. Por questão de segurança, ele prefere armazenar as notas obtidas pelos alunos em cada prova em um outro arquivo texto, notas txt, onde cada linha contém o número do aluno e os valores das quatro notas os valores das notas de 4 provas. Escreva um programa que permita consultar as notas de cada aluno a partir de seu nome. O programa deve receber o nome de entrada para a busca e imprimir a linha correspondente ao nome no arquivo notas.txt. Então, por exemplo, se eu informar Kiko, achou Kiko, vai ter esse cara aqui. Se eu informar Nhonho, vai ter esse cara aqui, certo? Então, basicamente, esses arquivos já tem que estar no meu Drive, então, no meu Colab aqui. Então, vejam que o classe TXT está aqui e o notas TXT já está aqui, porque são arquivos que já existem. Unicamente o que eu vou fazer é abrir os arquivos. Então, aqui, primeira coisa que eu vou fazer é pedir, vou criar uma variável chamada busca, né? Para que receba o input, né? Informe o nome de um aluno. Então, aqui eu já estou recebendo o nome do aluno. Para eu fazer a busca nos arquivos, eu tenho que abrir os arquivos. Então, até aqui, eu posso pegar a mesma coisa. Ó. Até o notebooks aqui é igualzinho. O nome do meu arquivo é classe.txt. Fecha aspas simples, fecha parênteses. Este arquivo vai ser somente leitura. Então, vírgula, aspas simples, read, leitura. Então, por isso R. E eu vou chamar esse arquivo de, esse objeto, né, que eu vou abrir, as classe. Depois disso, eu abri ele, eu também já vou ter que abrir também o nota.txt. Então, eu posso até copiar essa estrutura aqui, que vai ser muito parecido. Aí aqui vai ser notas.txt. E aqui eu vou chamar de, posso chamar de notas. Posso pôr qualquer outro nome aqui? Posso, não tem problema nenhum. Estou pondo aqui porque isso é o que nós vamos fazer. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma variável que vai ser o meu índice, certo? Por quê? Essa variável vai ser o meu índice. Essa variável, conforme eu percorro a minha lista de nomes, eu vou incrementando ela. Por quê? Porque para eu dizer, se eu achei o nome na posição 3, a minha variável minha variável i vai estar como 3 e, consequentemente, eu consigo acessar a outra lista naquela posição.
certo? Vou criar uma lista chamada vnotas para armazenar as minhas notas. Então, vou criar uma lista vazia aqui. Criar uma lista vazia. Para eu popular essa lista, o que eu vou fazer? Eu vou fazer for, vou criar uma variável de controle chamada nt. Então, essa variável de controle nt, ela vai armazenar cada linha do meu objeto notas. Professor, ali é notas mesmo? É vnotas ou é notas? Eu pus aqui vnotas. Ó, notas, esse objeto aqui, certo? Certo. Então, o Que é V... o objeto que está recebendo tudo do meu arquivo notas. E daí colocou Aí, o V também. aqui o vnota seria o valor das minhas notas, certo? Eu vou criar uma lista só com os valores das notas. Tá bom, obrigada, entendi. Linha a linha. Porque daí, com essa lista, eu consigo percorrer ela. Então, o que eu vou fazer dentro dessa lista? Eu vou colocar cada linha desse objeto que eu criei, resultante da abertura do meu arquivo, dentro dessa lista. Então, notas, ponto append, o que eu vou colocar dentro do append? Vou colocar a minha variável de controle aqui que está recebendo o conteúdo da linha. Então, isso que eu fiz aqui. Então, agora, o que acontece? Eu já tenho uma lista com todas as linhas da do meu arquivo de notas. Então, linha a linha. Então, aí, com essa lista, eu consigo acessar uma determinada linha usando um índice. Lembram disso? Ó, dados linha. Aqui poderia ser um número. Ó. Veja que tem o número 3 aqui, não tem? Então, eu consigo acessar uma determinada linha dessa lista pelo índice, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, como que nós vamos fazer aqui? Então, aqui, nome. Vou criar um outro for para percorrer agora esse outro objeto chamado classe. Então, aqui, for nome in classe. Então, vou percorrer. Então, esse for, cada iteração vai vir um nome. Ó. Tanto que ele já pôs aqui que o último nome que ele vai receber é Joaquim. Então, quer dizer, na hora que ele percorrer, ele vai receber o primeiro nome de uma variável e assim sucessivamente. Ele vai percorrer todos os nomes da minha lista. Daí, o que eu vou fazer aqui? Aqui dentro, eu vou falar que a minha própria variável nome vai ser igual a nome. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero tirar... Lembra que eu falei para vocês da questão do barra N? Que eu tenho que eliminar o barra N? Então, para eu eliminar alguma coisa da minha variável, da minha linha, eu tenho que usar uma função chamada rsprint. rstrip. rstrip ele vai eliminar o que eu puser aqui dentro. Então, esse comando ele elimina o parâmetro que eu vou passar aqui dentro. Então, o parâmetro que eu vou passar aqui dentro é o meu barra N.
Que eu quero eliminar o barra N da minha estrutura. Não quero que o nome tenha, por exemplo, Joãozinho barra N, Nhonho barra N. Eu quero que seja só Nhonho, porque senão a minha comparação vai dar errado. Certo? Então, se então agora eu vou analisar. Se, então, if, nome, for igual, o conteúdo da variável nome for igual ao conteúdo da variável busca, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um print, né? Vou mostrar na tela. A minha variável, onde está armazenada as minhas notas que eu posso acessar utilizando o índice. V notas, né? Então, V notas. Quem que vai ser a minha variável de controle? O meu I. Ela vai ser minha variável de índice. Certo? O que eu tenho que fazer? Esses WITs aqui, gente, são estruturas iterativas. Então, eles são estruturas de repetição também. Então, ele vai repetir o número de linhas que houver nesse arquivo aqui. Certo? Ele vai fazer uma interação. Então, eu posso fazer aqui. Para cada interação que fizer no arquivo, eu posso fazer mais igual 1. Então, por exemplo, cheguei na primeira linha. Somei 1. Então, a minha primeira linha é 0, somei 1, fui para a segunda linha. Na segunda linha, verifiquei tudo isso. Não é igual, fui para a terceira linha e assim sucessivamente. Então, agora aqui, se nós abrirmos aqui o nosso exemplo, eu criei exatamente esse arquivo aqui, certo? Com esses nomes, exatamente com essas notas, beleza? Então, se eu não fiz nenhuma bobagem aqui, vamos lá. Nome do aluno. Vamos pôr aqui pior cenário. Está na lista, Nhonho. Por exatamente igual lá que está na lista. Certo? Então, esse nome existe na lista, correto? Vou dar um Enter. Ó. Eu não entendi, professor. Eu não entendi essa parte porque assim, o classe ele vai conter os nomes e as notas contêm as notas, correto? Tá, só errei uma coisa aqui. Esse cara tem que ser dentro desse for aqui. Que daí, conforme eu vou percorrendo a lista, ele vai incrementando para mim. Então, vamos lá de novo. Aí, agora sim. Então, o que eu fiz aqui, ó? Esse cara aqui é 0, beleza? Esse cara aqui eu comecei com 0. Criei a minha lista de nomes, a minha lista de notas, desculpe, e percorri a lista de nomes pegando o quê? Pegando este objeto aqui que eu criei, com o conteúdo do arquivo notas, e estou colocando linha a linha dentro dessa lista. Tudo bem? Beleza? Tudo bem, criei minha lista de notas. Agora eu tenho que percorrer o meu objeto classe para fazer a minha busca, certo? Porque eu não estou buscando um nome que eu digitei aqui, ó, conforme o nome do aluno. Então, como que eu vou fazer
essa busca. Para eu percorrer esse objeto classe que tem 4 linhas, no meu caso, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um for que vai percorrer linha a linha. Então, para cada linha do objeto classe, eu tenho um nome. Para que não venha o barra N, aquilo que eu expliquei para vocês aqui, ó. Está invisível aqui, mas na hora que eu manipulo o arquivo aqui, vai vir para mim, além do que, com barra N. Aqui dentro vai vir aqui com barra N. E não é isso que eu quero. Então, por isso, eu fiz o nome aqui, ponto rstrip, para tirar, para ele eliminar esse caractere da linha, do nome. Então, ele vai eliminar esse caractere do nome. Daí, eu posso fazer o quê? A verificação. Se o nome que eu estou buscando aqui, ó, nhonho, for igual à busca, que também é nhonho, eu vou mostrar a nota, a linha da minha lista de notas, na posição 4, na linha 4, que é isso aqui. Então, se eu abrir o meu arquivo aqui, ó, podem ver aqui, ó, peguei isso aqui e estou mostrando aqui. Essas notas foi o senhor que colocou no arquivo? Fui eu que coloquei no arquivo, eu digitei na mão. É isso que eu não. É isso que, na verdade, não é que eu não compreendi. É só na parte de puxar, tipo, esses arquivos. Você escreveu, tipo, no bloco de notas, salvou no Drive? Escrevi, ó, por exemplo, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui, ó, João, Maria, José, e daí eu mandei salvar e salvei como Tipo, você escreveu num bloco de notas, salvou no Drive, você salvou? Aí você escreveu classe. Eu salvei aqui na minha máquina, certo? E daí subi no Drive, naquela pasta lá. E você salvou como classe TXT, né? É, classe TXT. Eu só não entendi como você associou cada nome com as notas. Porque o que acontece, ó? Vamos fechar esse cara aqui. Eu disse que tenho 4 nomes aqui, certo? No arquivo classe TXT, beleza? No arquivo notas TXT, a primeira linha equivale ao primeiro nome. A segunda linha equivale ao segundo nome. A terceira linha equivale ao terceiro nome. Então, quer dizer, a relação é que a primeira linha aqui são as notas da primeira linha daqui. A segunda linha daqui são as notas da segunda linha daqui, beleza? Entendi. Então, a estrutura aqui de linhas são coincidentes. Então, esse cara aqui, a primeira linha desse cara aqui, equivale às notas deles aqui. Seria a mesma coisa que eu tivesse algo assim, ó. Pode ser uma pergunta besta, mas tipo, se eu fizesse isso, por exemplo, no Word, fizesse igualmente você fez, Kiko, e salvasse ele classe TXT, aí eu fazia essa nota em outro arquivo do Word e salvasse, aí eu carregasse no Drive, daria certo? Ou não? No arquivo Word? Abriu o Word, escreveu a lista, aí escreveu tipo, os É nomes. porque o Word ele vai salvar como um doc, né? Ou um Ah. docx. Mas aí o que eu utilizaria para fazer salvar esse negócio aí? Esse aqui é o bloco de notas.
O bloco normal, aquele bloco, porque o meu não é igual ao seu, o meu é bem simplão. É o bem simplão, ó. Se você olhar aqui meu bloco de notas, não tem quase nada aqui. Exatamente. O meu É tem menos diferente do ainda. Word, ó. Do Word ó a estrutura do Word. O Word aqui, se você for fazer coisa aqui, ele vai gerar um docx. Eu quero que ele gere um TXT. Para eu gerar um TXT, eu tenho que usar o bloco de notas. Entendi. Até o Word é capaz que ele gere um bloco de notas, mas ele tem alguns caracteres que ele zoa. Então, para você não ter problema, use o bloco de notas. Entendi. Aí, e eu salvo mesmo ele normalmente. Normalmente. Aí eu jogo pro Drive. É que eu sou meio ruim com essas menores, então eu tô Sim, perguntando. joga no Drive, ó. Igual Eu tá jogo aqui, no ó. Drive. Ah, tá. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, vou apagar aqui, só para... Peguei aqui, apaguei. Outro aqui. Eu achei ele aqui agora eu vi. Classe, apaguei, ó. Apaguei meus dois arquivos, beleza? Então, o que eu vou fazer? Notas e classe. Vou pegar os dois arquivos aqui, ó. Esses arquivos estão salvos na minha máquina, ó. Pode ver aqui, ó. Lista 9. Na minha máquina. Arrasta aqui para dentro da pasta do Colab. Ó, estou fazendo o upload dos arquivos. Fiz o upload dos arquivos. É isso que vocês vão fazer. Beleza, pessoal? Então, na verdade, esses arquivos aqui, tanto classes nesse exercício quanto notas, vocês vão fazer no bloco de notas de vocês e subir no Colab. Então, o que nós estamos fazendo? O arquivo já existe e eu estou abrindo para leitura. Por isso esse R, que é só read. Aqui era diferente. Então, estou criando arquivo. Então, por isso que eu abri A mais. Então, eu estou fazendo um add no arquivo. Então, ele vai verificar. Se o arquivo não existir, eu faço um add. Se o arquivo existir, eu vou colocar nas linhas que já existem. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó, voltar nesse cara aqui, dentro do Colab, o que acontece? Esse cara aqui, no exercício 1, eu criei, certo? Se eu rodar de novo aquele código, espero que ele não me desminta aqui. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos rodar de novo esse código aqui. Então, vou pôr... Então, agora, se eu abrir aqui, deixa eu voltar. Ó. Ele, como já existia o arquivo, o que ele fez? Ele abriu e acrescentou os nomes. Então, por isso lá, o A+. O A+, ele faz isso. Ele abre o arquivo. Então, quando eu ponho um A+, ele abre para adição e permite que eu adicione mais coisas no arquivo que já existe. Se ele não existisse, ele criaria o arquivo e colocaria esses três nomes. Como o arquivo já existe, ele abriu o arquivo que já existia e colocou, após o último nome, mais três nomes. Então, isso é o A. Agora, quando eu coloco o R é read, é só leitura. Se eu puser um R+, eu posso até fazer edição no arquivo. Se eu pusesse um R+, assim, ó. Então, aqui, nós abrimos os arquivos, abri os dois arquivos que já eu coloquei lá,
Daí, o que eu fiz? Criei uma variável I aqui com valor inicial de 0, que vai ser meu índice. Criei uma lista que vai armazenar todas as minhas notas. Daí, essa lista vai ser populada com quem? Com as linhas das minhas notas. Então, eu poderia até chamar esse cara aqui de linha, né? E aqui eu pôr linha. Eu vou colocar no meu list de nota as minhas linhas da nota. Então, se eu executar de novo isso aqui. Então, vamos lá. Eu coloquei todas as listas. Daí o meu Jaiminho, ele está dentro da linha 1, né? Porque começa em 0, né? Por isso que aqui é 0. Está dentro da linha 1, ele entrou aqui. Na hora que eu coloquei, ele achou o nome na lista, ó. Dentro da minha lista da classe. Ele achou o nome igual a busca, que foi o Jaiminho, e já me colocou, já me fez o print aqui das notas do Jaiminho. Pessoal, esse aqui, conseguiram compreender o que foi feito? Eu entendi. Só uma pergunta. Na prova você não vai fugir muito desse negócio, não? É quase igual, né? Algum exercício de manipulação de arquivo vai ter. Não na parte de laboral, tipo, como fala, o programa, mas é mais na parte de salvar, que eu tô falando assim. Vai mudar muito. Posso pegar um arquivo, deixar para vocês um arquivo lá, vocês vão subir no Drive e fazer esse mesmo processo aqui. Então tá bom. Acessar um arquivo, buscar alguma coisa dentro do arquivo, ou gravar alguma coisa dentro do arquivo. Eu acho que essa parte é mais complicadinha. Alguma manipulação de arquivo vamos ter. Professor, desculpa, eu não lembro. A prova é na próxima semana ou na outra ainda? Na próxima semana, dia 28. Beleza, obrigado. Nada. Deixa eu até confirmar, gente. Foi até bom vocês fazerem essa pergunta que eu quero confirmar aqui. Vamos lá, voltar aqui. Documentos. Plano de aula aqui. Não, dia 5. Pessoal, nossa prova vai ser dia 5. Então, na próxima semana ainda, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, nós podemos fazer aí a aula também para ir esclarecendo dúvidas, certo? Essa lista 9, então, foi a última, né? Essa lista 9 é a última. Tá, beleza, obrigado. Então, essa lista 9 realmente é para vocês aí tirarem. Pessoal, na prova, vocês podem consultar todo o material de vocês. Eu não quero que vocês decorem comando. Não é para ficar decorando. O for. Eu quero que vocês entendam o que eu posso fazer com for. Eu quero que vocês entendam o conceito de
range, entendeu? Se você entende conceito, você consegue aplicar em qualquer lugar. Você olha um problema, você consegue achar a solução, certo? E, consequentemente, você consegue implementar em qualquer lugar. Ah, não lembro exatamente do comando. Eu também não lembro de todos os comandos. Muitas vezes eu vou fazer alguma coisa, eu sei a ideia que eu tenho que fazer, a estrutura lógica que eu tenho que usar, e eu consulto na internet. Então, todo programador consulta alguma coisa na internet. Não decora tudo. A gente decora coisas que você usa todo dia, toda hora, todo momento. Então, de tanto usar, você termina gravando aquilo na sua mente, né? Mas a gente não decora. Então, assim, material de aula, as coisas que nós fizemos em aula, vocês podem consultar, certo? Então, por isso é importante vocês irem fazendo lista, fazendo as coisas, para quê? Para vocês olharem aqui e entenderem todo o conceito que nós estamos trabalhando. Beleza? Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou até estender a lista, né? Acho que a lista deve estar com prazo menor, né? Nem sei que prazo eu coloquei na lista aqui. Dia 27. Então vou estender a lista até o dia 4. Versão aqui. Até o dia 4, por quê? Agora, eu quero que vocês tentem aí pensar um pouco aí, durante a semana, de como gerar o gráfico. Se vocês não conseguirem gerar o gráfico, na próxima segunda eu mostro para vocês a questão do gráfico. Pode ser? Pode sim, professor. Então agora tentem dar uma mastigada aí em tudo que foi feito. Eu vou subir a aula, o vídeo da aula para vocês assistirem e fazendo, mexendo e tentando dar uma mastigada. Se vocês não entenderem alguma coisa, entrem em contato, façam um plantão de dúvida para esclarecer alguma coisa que tenha ficado em dúvida. E tentem fazer os gráficos, os exercícios de gráficos. Então, se nós formos olhar aqui na nossa lista, né? O exercício 3, 4 e 5 são de gráficos. Então, tentem fazer esses exercícios. Se vocês não conseguirem fazer o exercício, aí na próxima semana eu pego, resolvo um com vocês, para, de repente, com essa resolução, vocês conseguem, né, fazer o restante. Aí a gente vai conversando aí na próxima semana quanto à questão dos gráficos. Mas olhem nos materiais de aula, se vocês olharem no material de aula e começar a fazer, lembrando que, já vou dar uma dica, os meses são um eixo, então poderia pensar que os meses são meu eixo X e a temperatura aqui é o meu eixo Y. Já estou dando uma dica de ouro para vocês aí, na hora de fazer o gráfico. Então, esse cara aqui é o meu eixo X. Os meses, como eu estou trabalhando com gráfico de barras, os meses são meu eixo X e as temperaturas do meu eixo Y. E aqui eu tenho o quê? As minhas labels do X e minhas labels do Y. Beleza?
Então, já dei aqui uma dica para vocês mastigarem. Mastiguem, tentem. Daí, se não sair até a próxima segunda, aí a gente conversa. Feito? Feito. Obrigado, professor. E eu que agradeço. Pessoal, valeu aí. Até a próxima aula. Até, tchau. Obrigado pela aula, professor. Tchau, Boa noite. professor. Eu que agradeço. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Boa noite.